Ao domingo viajamos até à última fronteira e hoje falamos de uma estrela altamente invulgar e de habitantes excêntricos no Sistema Solar. É como sempre com o Miguel Gonçalves. Olá Miguel, bom dia. Bom dia. A Semana José. Cósmica fica marcada pela visita do James Webb às primeiras galáxias, que nos mostram pranchas de surf, bastões de espuma de natação. Continuamos a ser surpreendidos. É isso que falamos, um programa de astronomia, obviamente, uma rubrica de astronomia. Pranchas de surf e bastões de espuma. Aqueles bastões de espuma que às vezes há na natação. Isto leva-nos, de facto, ao universo primitivo. É uma nova amostra daquilo que são galáxias que estão situadas entre os 600 milhões e 6 mil milhões de anos-luz. Portanto, desde o universo muito primordial, mesmo muito primordial, até cerca de mais ou menos metade da idade do universo. Nesse grande levantamento de galáxias, de facto, o James Webb, isto é muito bonito, apanhou o testemunho dado pelo Hubble. O Hubble foi o nosso primeiro grande telescópio a mostrar-nos as primeiras galáxias. Só que o Hubble funciona no comprimento de onda do visível e um bocadinho do ultravioleta. E nós sabemos que, para ir a regiões tão distantes do universo, nós precisamos de ver aquilo com uma outra energia. Uma energia que, se percebe, é o infravermelho, que é esticado, no fundo, toda a luz dos primeiros tempos do universo é esticado devido à expansão do universo e é esticado em comprimentos de onda em que é mais facilmente perceptível pelo infravermelho e outros comprimentos de onda. Ora, esse é o James Webb. O James Webb olha para o universo no infravermelho. E, portanto, estávamos à espera de este seguimento do trabalho feito pelo Hubble. O Hubble já nos tinha feito esta desconfiança, que é, as primeiras galáxias são um bocadinho diferentes daquelas que nós temos no universo próximo de nós. Ou seja, espirais extraordinárias como a nossa da Via Láctea, ou algumas que parecem bolas de voleibol, autenticamente esféricas. E então são estas galáxias que nós estamos a ver, das mais antigas, e que James Webb diz que aquilo são, praticamente, galáxias achatadas em duas dimensões. São autênticas pranchas de surf, algumas delas, e outras bastões de espuma. Por que razão é que isto é importante, José? Porque quando nós tiramos uma fotografia a uma galáxia, estamos a ver um instantâneo como era naquela altura. Nós tiramos, obviamente não conseguimos tirar uma fotografia à nossa própria galáxia porque não temos capacidade tecnológica para sair da Via Láctea e de fotografá-la de fora. Qual é a maneira então mais fácil de conhecer a nossa galáxia nos primeiros tempos? É olhar precisamente para galáxias parecidas com a nossa, mas vê-las no início da sua formação, ou seja, quando estávamos precisamente a ver estas primeiras galáxias por volta dos 600 milhões de anos. Portanto, perceber a forma das primeiras galáxias é acrescentar frames ao vídeo da evolução das galáxias. A nossa galáxia já foi assim, por exemplo? Já foi assim. Há uma forte desconfiança que a nossa galáxia, na sua infância, era uma prancha de surf, autenticamente. E depois, ao longo de 13 mil milhões de anos, desenvolveu-se nos seus braços em espiral, outras desenvolveram-se em formas de bolas de voleibol e, portanto, estes levantamentos servem precisamente para acrescentar frames do vídeo da evolução das galáxias, porque todas as fotos que tiramos são instantâneos. Instantâneos que nos dizem apenas como é naquele instante. E nós sabemos que a evolução da galáxia demora milhares de milhões de anos. Bom, de pranchas de surf, passamos para uma estrela particularmente, como tu disseste muito bem, peculiar, muito excêntrica, que nós encontramos aqui na nossa própria galáxia, no halo galáctico, portanto, da Via Láctea. E porquê é que é uma estrela muito estranha? Olha, porque tem uma assinatura química que nós não estamos propriamente à espera de encontrar nas estrelas, pelo menos na grande maioria das estrelas que conhecemos. É uma estrela que tem, já que falamos de química, é relativamente pobre em elementos impares na tabela periódica, como o sódio e o alumínio, mas é muito rica em elementos próximos do ferro, como o níquel, o zinco e depois, isto é ainda mais interessante, tem também uma abundância relativamente elevada de elementos como o estrôncio e o paládio. Isto parece nomes muito esquisitos para dizer logo num domingo de manhã, mas é importante perceber o seguinte: quanto mais elementos pesados uma estrela tiver, quer dizer que mais tarde se formou na própria evolução na história do universo. E porquê? Porque as estrelas nascem em maternidades, que ao longo do tempo, ao longo dos milhares de milhões de anos, são contaminadas por elementos químicos cada vez mais pesados que o ferro. De onde é que vêm esses elementos químicos? Da explosão de estrelas de grande massa, que poluem o universo, no bom sentido, com estes elementos químicos mais pesados. Se isso não acontecesse, nós não estaríamos aqui. O ferro que temos no nosso sangue vem da explosão também de estrelas, daquilo que é sintetizado no coração das estrelas e também depois nas explosões, e, portanto, nós não estaríamos aqui. Essa poluição é boa, digamos assim. E, portanto, esta estrela não só é estranha do ponto de vista da sua questão química, como, quando pegamos as teorias que explicam a formação, a origem deste tipo de estrelas, dizem-nos que esta estrela
eventualmente terá nascido, ou terá sido, a sua composição química terá vindo de uma estrela que explodiu, uma estrela com cerca de 50 vezes a massa do nosso Sol. E aqui é outro aspecto interessantíssimo desta história. Diz-nos a teoria que uma estrela com 50 vezes a massa do Sol não explode em fogo de artifício, como uma supernova. É tão maciça que colapsa diretamente num buraco negro. Portanto, não explode. Não explodendo, não atira para o universo esses elementos químicos mais pesados. Então, de onde é que vieram estes elementos químicos mais pesados que a estrela tem no seu ADN? Ainda não sabemos. E por isso é que é tão interessante e, ao mesmo tempo, tão estranha, mas num bom sentido. Invulgar. Esta semana Sim. fica também marcada por 2 estudos especulativos sobre excêntricos habitantes no Sistema Solar. São fáceis de encontrar? Nós geralmente não trazemos aqui estudos tão especulativos como estes, mas têm piada e permite-nos também perceber como é que os cientistas analisam para outras formas de compreender o nosso próprio Sistema Solar e a sua população. Vamos começar pelo primeiro estudo, que diz o seguinte: nós já conhecemos, ou melhor, teoricamente desconfiamos que existem bilhões, não é milhares de milhões, é bilhões daquilo que chamam planetas vagabundos, planetas flutuantes livres. Eu sei que tu sorriste, mas é mesmo verdade. Vagabundos neste sentido, não orbitam à volta de uma estrela. Foram expulsos dos seus sistemas planetários e andam aos montes no espaço entre as estrelas. E sabemos que existem bilhões deles. Temos a confirmação já de centenas que foram possíveis identificar no espaço entre as estrelas. Andam autenticamente a vaguear. O que diz este estudo é o seguinte: bom, se são assim tantos, então se calhar muitos deles foram capturados pelas estrelas, em termos gravitacionais. Então, este estudo diz o seguinte: qual é a capacidade, a probabilidade de uma estrela como o Sol, ainda por cima na sua infância, ter capturado alguns desses planetas que andam por aí? E então fizeram 100 milhões de simulações para tentar perceber qual é que é a probabilidade de nós termos nos confins do Sistema Solar outros planetas, ainda por cima rochosos, que possam estar na nuvem de Oort, ou seja, nas zonas mais afastadas do Sistema Solar. E então concluíram que pode até eventualmente existirem 2 planetas como Marte, rochosos do tamanho de Marte, ou 3 a 5 semelhantes a Mercúrio. Estamos a falar de uma distância de 1.400 unidades astronómicas, ou seja, que orbitam o Sol 1.400 vezes mais distantes do que o nosso planeta. Está bom de ver que é muito difícil nós termos a certeza sobre estes valores desta simulação. Porquê? Nós não temos presentemente tecnologia que nos permita dizer a distâncias tão longe em que estes planetas são tão pouco iluminados, se existirem, de consegui-los identificá-los. Eles estão muito frios, estão muito pouco iluminados. E, portanto, temos que esperar por, nomeadamente o Observatório Vera Rubin, que em 2025 poderá começar as suas operações, para então encontrar estes eventuais planetas vagabundos que, a serem verdade, já não são vagabundos, orbitam a nossa própria estrela. Mas um outro estudo diz-nos que, eventualmente, o nosso Sistema Solar pode estar povoado por outro tipo de criaturas ainda mais estranhas. Estamos a falar de, imagina tu, buracos negros primordiais. É todo um conjunto de população, para já teórica, nós não sabemos sequer se existem, mas se existirem, nós sabemos que têm que ser muito, muito esquisitos. Para teres uma ideia, são buracos negros que são zonas muito mais densas que existiram no universo primordial, muito quentes, muito densas, muito quentes, que colapsaram sobre si próprias, portanto, tornaram-se buracos negros. E então essas massas podem ir desde um centésimo de milésimo da massa de um clipe de papel, eu também não sei o que é isso, até à massa de 100 mil sóis. É só para tu veres a variedade de massa que pode ter um destes buracos negros primordiais. E diz este estudo que alguns deles até podem existir no nosso próprio Sistema Solar. E mais interessante, quando nós fazemos as simulações dos estudos, pode até alterar a órbita de planetas e de luas, como? Na ordem entre os centímetros e metros. Isto é um bocado louco. Como é que nós conseguimos saber a alteração de uma órbita de um planeta ou de uma lua em centímetros ou metros devido à passagem de um buraco negro primordial? Será que já temos essa tecnologia? Olha, por acaso é interessante. Há rovers em Marte, nós temos presente rovers em Marte, que medem a distância entre Marte e a Terra com uma precisão, imagina tu, de apenas 10 centímetros. 10 centímetros. Como é que nós depois vamos distinguir se estas alterações nas órbitas é devido a um buraco negro primordial ou outras formas gravitacionais? Precisamos de perceber melhor. Mas, de qualquer forma, é um estudo altamente especulativo que precisa de mais alcance, até mesmo tecnológico. No minuto final, Miguel, vamos à sugestão da semana. É a formação Medusa Fossa em Marte. Estávamos a falar de Marte. Porquê? Porque foi divulgado um estudo que mostra que por baixo, a vários quilómetros abaixo da superfície desta zona em Marte, da zona Equador de Marte,
existem placas gigantes de gelo enterradas. Olha, são estas zonas. O vermelho mostra concentrações maiores de gelo e, portanto, é mais uma prova de que, por baixo da superfície de mar, temos mesmo quantidades monstruosas de gelo. Será que podemos atirar foguetes e dizer que podemos ir lá buscar esta água toda? Não, infelizmente não. É uma zona cheia de poeira. É muito difícil ir até às profundidades desta zona de mar para ir buscar aquele gelo todo, mas é um gelo muito espesso. Se ele fosse trazido à superfície e derretido, poderia criar um oceano de 1,5 a 2,7 metros em todo o Marte, só para teres uma ideia da quantidade de gelo que está lá, mas é difícil lá chegar. Porquê é que isto é importante? Porque nós soubemos que Marte teve oceanos de grande profundidade, globais, e a pergunta que se coloca é: para onde é que foi essa água? Muita dela fugiu para o espaço, muita dela está aqui enterrada nestas zonas. Está feita a viagem pela última fronteira. Miguel Gonçalves, muito obrigado. Obrigado, e até à próxima. José.